Minha esposa exigiu relacionamento aberto. Você não vai acreditar no que fiz depois. Pessoal, antes de começar essa confissão, me digam nos comentários de onde vocês estão assistindo e se já passaram por algo parecido. Essa história que vou contar hoje é uma das mais intensas que já compartilhei aqui no canal, e garanto que o final vai deixar todo mundo de queixo caído. Fiquem até o último segundo porque a reviravolta é algo que vocês nunca vão esquecer. Aperte o like agora se você acredita que ninguém deveria ser forçado a aceitar algo contra sua vontade em um relacionamento. Meu nome é Ricardo e durante 15 anos me considerei um homem de sorte. Tinha um casamento que eu achava sólido, uma esposa que eu amava profundamente, e uma vida que parecia perfeita aos olhos de todos que nos conheciam. Hoje venho aqui fazer uma confissão que mudou completamente minha perspectiva sobre relacionamentos, sobre manipulação e sobre até onde uma pessoa pode ir quando decide que suas necessidades são mais importantes que o bem-estar do parceiro. Conheci Amanda na empresa onde trabalhávamos juntos. Ela era da área de marketing e eu era analista financeiro. Nos conhecemos durante um projeto colaborativo e a química foi instantânea. A Amanda era daquelas pessoas que iluminavam qualquer ambiente, sempre sorrindo, sempre positiva, sempre sabendo exatamente o que dizer. Eu era mais quieto, mais analítico, mais reservado. Ela dizia que eu era seu porto seguro, que minha calma complementava sua energia. Durante anos acreditei nisso completamente. Casamos depois de 3 anos de namoro. A cerimônia foi linda, rodeados de amigos e família, todos celebrando aquele que parecia ser o início de uma vida perfeita juntos. Compramos uma casa em um bairro tranquilo, adotamos 2 gatos, construímos uma rotina confortável. Eu trabalhava duro para garantir estabilidade financeira, Amanda focava em crescer na carreira dela. Parecia que tínhamos tudo planejado, tudo encaminhado. Os primeiros 10 anos foram genuinamente bons. Claro que tínhamos discussões ocasionais como qualquer casal, mas nada sério, nada que abalasse nossa base. Viajávamos quando podíamos, tínhamos nosso círculo de amigos casais, fazíamos jantares em casa, vivíamos uma vida que muita gente consideraria invejável. Eu acordava todo dia grato por ter encontrado alguém como Amanda. Mal sabia eu que tempestades se formavam no horizonte. Há cerca de 2 anos, Amanda começou a mudar. No começo foram coisas sutis que eu atribuía a estresse no trabalho. Ela tinha conseguido uma promoção importante e estava lidando com muito mais responsabilidades. Começou a chegar tarde em casa com mais frequência, a viajar mais para conferências e reuniões. Eu apoiava totalmente, ficava orgulhoso do sucesso dela. Mas junto com essas mudanças profissionais vieram mudanças pessoais que começaram a me deixar desconfortável. Amanda começou a questionar aspectos do nosso casamento que nunca tinham sido problema antes. Falava sobre como relacionamentos tradicionais eram limitantes, sobre como a sociedade impunha regras antiquadas sobre amor e comprometimento. Mencionava artigos que lia, podcasts que ouvia, todos sobre formas alternativas de se relacionar. Inicialmente eu apenas ouvia, pensando que eram reflexões abstratas, conversas filosóficas sem aplicação prática na nossa vida. Mas então ela começou a ficar mais direta. Comentava sobre casais que conhecíamos que tinham arranjos diferentes, que tinham liberdade para explorar conexões com outras pessoas. Dizia que invejava essa honestidade, essa abertura. Eu sempre respondia de forma evasiva, deixando claro sem ser agressivo que aquilo não era algo que me interessava. Pensava que ela entenderia a mensagem e o assunto morreria ali. Como eu estava enganado. Galera, me digam nos comentários, quando seu parceiro começa a falar sobre mudar regras fundamentais do relacionamento, qual é a melhor forma de reagir? Porque eu claramente não soube lidar com isso da maneira certa. Uma noite, há cerca de 1 ano e meio, Amanda chegou em casa com uma expressão determinada que nunca tinha visto antes. Disse que precisávamos ter uma conversa séria e que eu precisava realmente escutar o que ela tinha a dizer. Meu estômago se apertou imediatamente. Sentamos na sala e ela começou a falar, mas dessa vez não era uma discussão filosófica abstrata. Era um ultimato. Amanda disse que não estava mais feliz com a monogamia. Que se sentia presa, sufocada, incompleta. Que tinha necessidades que eu não conseguia suprir e que isso não era culpa minha, mas sim uma incompatibilidade fundamental. Então veio a bomba. Ela queria abrir nosso casamento. Não estava pedindo minha opinião, não estava sugerindo como uma possibilidade. Estava declarando como uma necessidade dela, algo sem o qual nosso casamento não poderia continuar. Fiquei completamente paralisado. Tentei argumentar, tentei entender o que tinha mudado, o que eu tinha feito de errado, como podíamos trabalhar nisso juntos de outras formas. Mas para cada argumento meu ela tinha uma resposta preparada. Dizia que isso não era sobre mim ser inadequado, mas sobre ela precisar de mais. Que amor não deveria ser possessivo, que ciúme era uma construção social tóxica, que relacionamentos evoluídos transcendiam a necessidade de exclusividade. Usei todos os argumentos que consegui pensar.
Falei sobre nossos votos de casamento, sobre o que tínhamos construído juntos, sobre como isso ia contra tudo em que eu acreditava sobre relacionamentos. Amanda ouviu tudo com uma paciência quase condescendente, como se eu fosse uma criança que não entendia conceitos de adultos. Então ela disse a frase que mudou tudo: ou eu aceitava abrir o casamento, ou ela pediria o divórcio. Simples assim. Não havia espaço para negociação, não havia meio termo. Pessoal, comentem se vocês acham que ultimatos assim deveriam existir em um casamento. Porque para mim, aquilo não era um pedido, era uma chantagem emocional. Passei semanas em agonia total. A ideia de divorciar Amanda era insuportável. Eu a amava, amava nossa vida juntos, não conseguia imaginar minha existência sem ela. Mas a ideia de compartilhá-la com outros homens me revirava o estômago. Conversas com amigos próximos e família não ajudaram muito. Todos diziam que eu deveria terminar, que alguém que te ama de verdade não te força a aceitar algo assim. Mas eles não entendiam. Não eram eles que iam para a cama sozinhos todas as noites, que iam acordar em uma casa vazia, que iam ter que reconstruir uma vida inteira do zero. Amanda manteve a pressão constante. Dizia que estava sendo paciente, me dando tempo para processar, mas que não podia esperar para sempre. Que tinha direito à felicidade dela e que se eu realmente amasse, quereria que ela fosse feliz mesmo que isso me desconfortasse. Usava toda a linguagem de comunicação não violenta e terapia para fazer parecer que ela estava sendo razoável e eu estava sendo egoísta e controlador. Eventualmente, quebrado e desesperado, aceitei. Disse que tentaríamos, mas estabeleci algumas regras. Nada dentro da nossa casa, nada com pessoas que conhecêssemos, total transparência sobre quem e quando. Amanda concordou com tudo, me abraçou, disse que isso ia nos fortalecer, que nossa conexão ia se aprofundar. Eu queria acreditar, Deus sabe o quanto eu queria acreditar. As primeiras semanas depois que abrimos o casamento foram um inferno na terra. Amanda começou a sair várias noites por semana. Ela cumpria as regras tecnicamente, me dizia com quem ia sair, mas os detalhes eram vagos. Eu ficava em casa, incapaz de me concentrar em qualquer coisa, imaginando o que estava acontecendo, sentindo uma dor física no peito que nunca tinha experimentado antes. Tentei sair também, baixei aplicativos, pensei que talvez se eu também explorasse outras conexões isso ficaria mais fácil. Mas não conseguia. Toda vez que conversava com alguém, me sentia desleal, errado, como se estivesse traindo mesmo tendo permissão. Percebi que tinha aceitado aquilo apenas para não perder Amanda, não porque genuinamente queria. E essa percepção me fazia sentir ainda pior. Amanda, por outro lado, parecia estar florescendo. Estava mais feliz, mais energizada, mais presente quando estava em casa. Dizia que isso estava funcionando exatamente como ela previu, que agora que tinha liberdade para explorar outros aspectos de si mesma, apreciava ainda mais o que tínhamos. Para ela estava tudo perfeito. Para mim estava destruindo por dentro um pedaço de cada vez. Alguém aí nos comentários já aceitou algo em um relacionamento só para não perder a pessoa? Como foi para vocês? Porque para mim foi a decisão mais destrutiva que já tomei. 6 meses se passaram nesse arranjo. 6 meses de eu morrendo por dentro enquanto fingia que estava tudo bem. Perdi peso, não dormia direito, meu desempenho no trabalho caiu drasticamente. Amigos comentavam que eu parecia doente, que deveria procurar um médico. Mas não era doença física, era minha alma sendo corroída dia após dia. Então aconteceu algo que mudou tudo. Amanda começou a mencionar um cara específico com mais frequência. Vamos chamá-lo de Gustavo. Ela falava dele com um brilho nos olhos diferente, com um entusiasmo que não usava para falar dos outros. Quando eu questionava, ela dizia que era só alguém interessante que tinha conhecido, que eu estava sendo paranoico. Mas eu sabia. Depois de 15 anos juntos, eu conhecia cada nuance das expressões dela. Ela estava desenvolvendo sentimentos reais por esse cara. Minhas suspeitas se confirmaram quando Amanda começou a passar cada vez mais tempo com Gustavo. Fins de semana inteiros, não apenas noites. Viagens que ela dizia serem de trabalho, mas que eu descobri que ele também estava presente. Ela estava quebrando nossas regras, mas quando eu confrontava, ela me acusava de ser controlador, de não estar realmente comprometido com um relacionamento aberto, de tentar sabotar a felicidade dela. Foi então que algo dentro de mim mudou. A dor começou a ser substituída por algo diferente. Raiva não, era mais frio que isso. Era clareza. Percebi que tinha sido manipulado do início ao fim. Que Amanda nunca tinha se importado com meus sentimentos, apenas com o que ela queria. Que tinha usado linguagem progressista e conceitos de relacionamentos modernos para justificar o que no fundo era apenas egoísmo puro. Decidi que se eu ia continuar naquele casamento nos termos dela, então ia jogar o mesmo jogo. Mas ia jogar melhor. Parei de ficar em casa sofrendo quando ela saía. Comecei a sair também, a conhecer pessoas, a realmente me permitir explorar o que esse relacionamento aberto significava.
E pessoal, não vou mentir, foi libertador de uma forma que não esperava. Conheci uma mulher chamada Beatriz. Ela era advogada, inteligente, engraçada, e mais importante, estava em um relacionamento aberto por escolha genuína, não por coerção. Conversamos muito sobre relacionamentos, sobre o que funcionava e o que não funcionava. Ela me ajudou a entender que o problema não era o relacionamento aberto em si, mas o fato de eu ter sido forçado a aceitar algo contra minha vontade, contra meus valores fundamentais. Beatriz e eu nos tornamos próximos rapidamente. Havia uma conexão genuína ali, algo que eu não tinha mais com Amanda há muito tempo. E pela primeira vez desde que aceitei abrir o casamento, Amanda percebeu que eu estava realmente envolvido com outra pessoa. E galera, vocês não vão acreditar na reação dela. Amanda ficou furiosa. De repente todas aquelas conversas sobre amor não possessivo, sobre liberdade e evolução, simplesmente evaporaram. Ela me acusou de estar negligenciando nosso casamento, de estar colocando outra pessoa antes dela, de não estar disponível emocionalmente. A hipocrisia era tão gritante que eu quase ri. Quando era ela saindo todas as noites, era evolução e crescimento pessoal. Quando era eu, era traição e negligência. Deixem nos comentários se vocês acham que isso é justiça poética ou se eu estava errado em fazer o que fiz. Mas aqui é onde a história realmente fica interessante, onde minha confissão verdadeira começa. Porque vocês veem, enquanto Amanda estava preocupada com o meu relacionamento com Beatriz, ela não percebeu que eu estava reunindo informações. Lembram do Gustavo, o cara por quem ela estava desenvolvendo sentimentos? Resolvi investigar um pouco sobre ele. Descobri através de conhecidos mútuos que Gustavo era casado. Não estava em um relacionamento aberto, não tinha acordo com a esposa dele, nada disso. Ele estava tendo um caso com Amanda enquanto enganava a própria esposa. E Amanda sabia disso. Tinham conversas onde ela falava sobre como a esposa dele não o entendia, como ele merecia ser feliz, todo aquele discurso clássico de amante. Pessoal, eu poderia ter apenas guardado essa informação para mim. Poderia ter usado no divórcio que já estava considerando seriamente. Mas decidi fazer algo diferente. Decidi que a esposa de Gustavo merecia saber a verdade, assim como eu merecia ter sabido desde o início o que Amanda realmente queria com aquele relacionamento aberto. Entrei em contato com a esposa de Gustavo, vamos chamá-la de Carolina. Marquei de encontrá-la em um café e contei tudo. Mostrei evidências, mensagens que tinha encontrado no computador compartilhado que Amanda e eu tínhamos em casa, fotos que ela tinha postado e deletado rapidamente mas que eu tinha salvado. Carolina ficou devastada, mas agradeceu por eu ter contado. Disse que tinha suspeitado de algo mas Gustavo sempre negava, fazendo-a se sentir louca e paranoica. Carolina confrontou Gustavo. O casamento deles imediatamente entrou em crise. E aqui está a parte interessante, Gustavo culpou Amanda por tudo. Disse que ela que tinha seduzido ele, que ele estava em um momento vulnerável, que foi um erro terrível. Jogou Amanda completamente debaixo do ônibus para tentar salvar o próprio casamento. Quando Amanda descobriu o que eu tinha feito, a explosão foi nuclear. Disse que eu tinha arruinado tudo, que tinha sido cruel e vingativo, que tinha destruído algo bonito que ela tinha com Gustavo. Eu simplesmente olhei para ela e perguntei, como é se sentir quando alguém toma decisões que afetam sua vida sem se importar com seus sentimentos? Como é quando as regras do jogo mudam sem seu consentimento? Mas pessoal, minha confissão não termina aqui. Porque o que eu fiz a seguir é algo que ainda questiono se foi certo ou errado, e preciso da opinião de vocês. Digam nos comentários se vocês acham que eu fui longe demais ou se Amanda mereceu tudo. Depois que a situação com Gustavo explodiu, Amanda entrou em pânico. Percebeu que estava perdendo o controle da narrativa, que não era mais ela quem ditava os termos do nosso relacionamento. Ela tentou retroceder, disse que queria fechar o casamento novamente, que tinha cometido um erro, que percebia agora o quanto isso tinha nos machucado. Disse que queria voltar a ser só nós dois, reconstruir o que tínhamos antes. E eu disse não. Pela primeira vez em todo aquele pesadelo, eu disse não de forma clara e firme. Disse que se ela queria um relacionamento aberto, então era isso que teríamos. Que ela não podia simplesmente mudar as regras quando não estava mais gostando do resultado. Que eu tinha me adaptado ao estilo de vida que ela insistiu que era essencial para a felicidade dela, e agora não ia mudar só porque não estava mais conveniente. A ironia era deliciosa. A Amanda tinha passado mais de um ano me dizendo que eu precisava evoluir, superar ciúmes primitivos, abraçar uma forma mais iluminada de amar. Agora que eu estava genuinamente feliz com outra pessoa, agora que eu tinha encontrado alguém que me respeitava e valorizava, ela queria voltar atrás. Mas eu não ia deixar. Beatriz e eu continuamos nos vendo. Nossa conexão só crescia, e eu percebia cada vez mais o quanto meu relacionamento com Amanda tinha se tornado tóxico. Beatriz me tratava como um igual, respeitava meus sentimentos, nunca me fazia sentir que eu era menos importante que outras pessoas na vida dela. Era tudo que um relacionamento deveria ser e que o meu casamento não era mais. Amanda começou a ficar desesperada.
Tentou de tudo para reconquistar minha atenção. Cozinhava minhas comidas favoritas, planejava encontros românticos, tentava iniciar conversas profundas sobre nosso relacionamento. Mas era tarde demais. A mágica tinha acabado. Eu olhava para ela e via apenas a pessoa que tinha me manipulado, que tinha priorizado seus desejos sobre meu bem-estar, que tinha quebrado algo fundamental entre nós. Vocês que estão assistindo, me digam, existe volta depois que a confiança é quebrada dessa forma? Existe como reconstruir quando a base foi completamente destruída? 6 meses depois de toda aquela explosão com Gustavo, sentei com Amanda e pedi o divórcio. Não foi uma decisão emocional ou impulsiva. Foi calculada e clara. Disse que nosso casamento tinha acabado no momento em que ela me deu aquele ultimato há mais de 1 ano. Que tudo desde então tinha sido apenas agonia prolongada. Que merecia estar com alguém que me escolhesse por vontade própria, não por falta de opções melhores. A Amanda tentou argumentar, chorou, implorou por outra chance. Disse que tinha aprendido, que tinha crescido, que agora entendia o que tinha feito de errado. Mas as lágrimas dela não me moviam mais. Tinha chorado sozinho tantas noites, tinha suportado tanta dor em silêncio, que simplesmente não tinha mais empatia para oferecer. O processo de divórcio foi relativamente rápido. Dividimos os bens de forma justa, vendemos a casa, cada um seguiu seu caminho. Os gatos ficaram comigo porque Amanda admitiu que não teria tempo para cuidar deles adequadamente. Engraçado como no final ela admitiu que realmente não tinha tempo ou energia emocional para manter múltiplos relacionamentos e ainda cuidar de responsabilidades básicas. Hoje, quase 1 ano após o divórcio ser finalizado, estou em um lugar completamente diferente. Beatriz e eu estamos juntos em um relacionamento monogâmico, e pela primeira vez em anos me sinto realmente valorizado e respeitado. Não há jogos mentais, não há manipulação disfarçada de iluminação espiritual, apenas 2 pessoas que escolhem estar juntas todos os dias. Sei através de amigos mútuos que Amanda tentou continuar com o estilo de vida de relacionamento aberto por alguns meses após nosso divórcio, mas eventualmente desistiu. Aparentemente não era tão gratificante quando não tinha um parceiro estável esperando em casa, oferecendo segurança emocional e financeira enquanto ela explorava outras conexões. Quem diria que aquela liberdade toda que ela tanto pregava na verdade dependia de alguém fornecendo uma base sólida que ela podia tomar como garantida? Minha confissão, pessoal, é esta: eu manipulei a situação no final. Usei as mesmas táticas que Amanda tinha usado comigo, virei o jogo contra ela. Expus Gustavo sabendo que isso destruiria o relacionamento deles. Insisti em manter o casamento aberto quando ela queria fechar especificamente para fazê-la sentir o que eu tinha sentido. Fui calculado, frio, estratégico. E a verdade é que não me arrependo. Mas também confesso que isso me mudou de formas que ainda estou processando. Me tornei mais cínico sobre relacionamentos, mais desconfiado das intenções das pessoas, mais guardado com meus sentimentos. A pessoa que eu era antes de tudo isso, aquele cara ingênuo que acreditava que amor conquista tudo, morreu naquele processo. E às vezes sinto falta dele, mesmo sabendo que ele era vulnerável demais para sobreviver no mundo real. Digam nos comentários, vocês acham que vingança pode ser justificada? Existe algo como justiça quando o coração está envolvido ou apenas perpetuamos ciclos de dor? O que aprendi com tudo isso é que relacionamentos abertos podem funcionar, mas apenas quando ambas as pessoas genuinamente querem isso, quando há respeito mútuo, quando é uma escolha livre e não coagida. Quando uma pessoa força a outra a aceitar algo fundamental contra sua vontade, seja relacionamento aberto ou qualquer outra coisa, o relacionamento já morreu. Só está esperando o enterro oficial. Aprendi também que manipulação emocional pode vir disfarçada de linguagem progressista e conceitos modernos. Que alguém pode usar todas as palavras certas sobre liberdade, evolução e amor não possessivo enquanto na verdade está apenas justificando o comportamento egoísta. Palavras bonitas não transformam ações ruins em algo nobre. E talvez a lição mais importante, você ensina às pessoas como te tratar. Quando aceitei aquele ultimato inicial, ensinei a Amanda que ela podia me manipular. Quando finalmente estabeleci limites e priorizei meu próprio bem-estar, a dinâmica mudou completamente. Deveria ter feito isso desde o início, deveria ter tido coragem de terminar quando ela deu aquele ultimato inicial. Teria poupado ambos de muito sofrimento. Para quem está passando por algo parecido, aqui está meu conselho baseado nessa experiência dolorosa: nunca aceite algo que viola seus valores fundamentais só para manter um relacionamento. Se alguém realmente te ama, não vai te forçar a escolher entre sua integridade e o relacionamento. Se te dão esse tipo de ultimato, a resposta certa é deixar ir, por mais que doa no momento. Seu bem-estar mental e emocional não é negociável. Não é egoísmo ter limites e defendê-los. Não é ciúme primitivo querer exclusividade se isso é importante para você. E definitivamente não é amor quando alguém te manipula emocionalmente para conseguir o que quer às custas da sua felicidade. Pessoal, sei que essa foi uma confissão pesada.
Sei que alguns de vocês vão me julgar pelas minhas ações, outros vão entender, outros ainda vão achar que tanto eu quanto Amanda erramos em diferentes momentos. E está tudo bem. Não estou aqui procurando absolvição, estou apenas compartilhando minha verdade, minha experiência, na esperança de que ajude alguém que possa estar passando por algo parecido. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir minha história. Se ela ressoou com você de alguma forma, se você tem sua própria experiência para compartilhar, deixe nos comentários. Adoro ler suas histórias e saber que não estamos sozinhos nessas experiências difíceis. E se você é novo aqui no canal, se inscreva agora para não perder mais confissões como esta. Clique no botão de inscrição, ative o sininho, e clique nos cards que vão aparecer na tela para assistir mais histórias reais de relacionamentos, traições, vinganças e recomeços. Este é um espaço seguro para compartilharmos nossas verdades mais difíceis, para processarmos juntos as complexidades das relações humanas. Deixe seu like se você acha que essa história merece ser ouvida, compartilhe com amigos que possam se beneficiar de ouvir isso. E lembre-se, você merece um relacionamento onde é valorizado, respeitado e escolhido livremente. Nunca se contente com menos que isso. Um abraço forte para todos, e até a próxima confissão.